Natália Laje, Caião. Natalinha linda do meu coração. Fala em Laje, Natália Laje. Natália. Galera, a gente está aqui com a Natália Laje, que é uma honra poder entrevistar essa mulher que é fantástica, querida por todos no meio. É atriz de TV, cinema, teatro, série. Meu Deus do céu, isso aí é muita coisa. Eu quero agora saber dela, como que ela vive nesse meio tão tumultuado, com tanta tarefa, tanta gente, tanto problema, tanta solução, tanta coisa para fazer, sendo cristã no meio tão diversificado, com tantas pessoas que não têm a fé que ela tem, e ao mesmo tempo isso para ela parece que nem é questão, porque ela é tão leve, todo mundo a quer bem, e a gente vai agora saber um pouco mais da intimidade dela. Nath, você está aqui em Brasília, você veio para Brasília por quê? Qual o objetivo? Eu vim para uma sessão do filme que eu fiz ano retrasado, que lançou agora, que chama A Divisão, que é um filme dirigido pelo Vicente Amorim, com uma produção do Afro Reggae. É um filme que fala sobre o sistema de segurança no Rio de Janeiro, mais especificamente a onda de sequestros que assolou o Rio de Janeiro na final da década de 90, onde uma força-tarefa da DAS, da Divisão Antissequestro, conseguiu acabar com os sequestros no Rio de Janeiro. Era uma estatística altíssima e esse número foi reduzido a 0. Porém, as estratégias para que isso acontecesse foram as mais diversas. O filme mostra, de alguma forma, os tipos de polícias que existem dentro da polícia, sabe? E as negociações. E as negociações e como as pessoas vão se comprometendo. A minha personagem, ela é uma policial miliciana. Eles são um trio. O personagem do Heron Cordeiro, do Thelmo Fernandes e o meu. Eles trabalham meio tirando um dinheiro por fora. Polícia miliciana, para quem não sabe, é uma polícia que sequestra o bandido, né? Ela prende o bandido, tira um dinheiro do bandido, solta ele e fala, torce pra não te achar de novo. Então eles são, na verdade, os sequestradores dentro da polícia, os milicianos. Portanto, quando eles resolveram montar a DAS e acabar com esse esquema, eles chamaram, vamos chamar os melhores caras disso. Então pegaram esses 3 e falaram assim, ó, vocês vão trabalhar agora. Até tem um personagem do Bruce que chega o personagem do Heron e fala, ó, eu quero que você trabalhe agora para a polícia, sendo que ele já é um policial, né? E é isso, e eles vão trabalhar na DAS, e aí tem um outro policial corrupto, aí tem um policial que é meio um genocida, mas que é um cara altamente correto e dentro da lei. Então você vê essas diferentes personalidades, mas a gente teve a oportunidade, um dos roteiristas, o Magalhães, que ele é maravilhoso, ele era policial, e ele participou muito de dentro de alguma dessas histórias, assim, tem histórias que são meio baseadas em fatos reais. Então, e tanto José Júnior também, que é essa figura que é o produtor do filme e tem esse trabalho à frente do Afro Reggae há mais de 20 anos, ele é um cara que ele é meio intermediador de conflitos, assim. Então ele conhece o prefeito e conhece o dono do morro, sabe? Então a gente teve acesso tanto dentro da polícia quanto com ex-presidiários ou chefes de facções e tal, muito próximo. Você viu isso de perto, então? A gente trocou ideia com esses caras e é bem forte, assim, é bem forte. Algumas pessoas saíram do tráfico e se converteram, porque são depoimentos muito bonitos, assim, e eu acredito nisso plenamente, sabe? Sou até taxada meio de boba às vezes, porque a minha visão da redenção do homem, eu acho que ela é infinita, assim. Eu tendo a acreditar que a gente sempre pode transformar e que Deus sempre vai perdoar. Essa tua fala explicita muito bem quem você é. Desde novinha, você já acompanhava a Fábrica de Esperança, já acompanhava os movimentos. Pelo que eu vi um pouco, você estava sempre lá, desde novinha. Eu fui criada na presbiteriana Betânia, lá em Niterói, né? Minha mãe frequentava e tal. Quer dizer, criada. Minha mãe sempre foi uma cristã meio... Como é que eu vi outro dia uma expressão que eu achei muito... Cristã que... ovelhinha rebelde, uma coisa assim, que tipo, vai, e depois deixa de ir.
Mas eu sou neta de pastor também, o pai da bisneta, o pai da minha avó paterna era pastor, a minha avó, mãe da minha mãe, era da Igreja Batista muito comprometida de fazer trabalhos sociais, de viver um pouco para isso, assim. E a minha mãe sempre foi, a família da minha mãe toda cristã, a família do meu pai um pouco cristão, uns são espíritas, meio misturado. E eu sempre tive essa relação assim. Teve uma época ali na minha adolescência que eu dei uma afastada, aí fui ver as coisas. Achava que eu era atriz, que eu tinha que ter experiência, não sei o quê. Demais também, que eu sempre fui medrosa. Mas fui ver um pouco as coisas e voltei rapidinho. Tive uma experiência de quase morte numa cachoeira. Meu Deus. E aí um dia encontrei uma figura, assim, no mesmo dia, no dia 1º de janeiro, assim, e aí eu quase tinha morrido afogada, eu tava muito... E todo mundo falava pra mim que eu era de Oxum. Eu falava, gente, que Oxum é essa? A gente vai deixar eu morrer na cachoeira? Que é isso? Tá alguma coisa errada aqui. Aí eu saí da porta do restaurante, eu tinha uma senhorinha, aquela daquela bem crente, assim, sabe, aquela roupa assim, o cabelo comprido, com a bíbliazinha parada na porta do restaurante. Aí eu fiquei olhando pra ela assim, tava falando cigarro, eu tava olhando pra ela, vamos pra... Me empresta sua Bíblia. Ela me emprestou, eu abri assim, caiu uma passagem sobre a ressurreição de Cristo. E eu senti aquilo como um chamamento mesmo. E aí eu não tinha sido batizada ainda, e fui, me batizei com o pastor Josué, lá na Betânia. E fiquei frequentando lá, e fui na Sara Nossa Terra, e fui para a Presbiteriana da Gávea, porque eu também já morei em vários lugares, né? Mesmo no Rio de Janeiro, e agora morando em São Paulo. E, enfim. E como é pra você? Saí falando um monte, você nem perguntou isso, né? Não, eu tô adorando. Ai, meu Deus. O bom de entrevistar uma atriz é que... Porque sai falando, né? E não precisa nem das perguntas. Mas como que é pra você ter essa personalidade forte que você tem, como você mesma falou há pouco, antes das câmeras estarem ligadas, que você está disposta a botar sua cara a tapa mesmo e falar o que você pensa, sendo cristã, num meio tão diversificado de fés e crenças como você vive, que na maioria das vezes, inclusive, não é da mesma fé. Então, como que é essa liberdade que você tem para transitar nesse meio, sendo você cristã, conquistada a duras penas, assertiva, num meio tão plural como esse? Como que é? Os dois meios são meio plurais, plurais, né? E você, ao mesmo né? tempo, é muito querida nesse meio por todo mundo. Como que você... Mas ao mesmo tempo eu sempre me cobrei muito, eu tinha muitas barreiras, muitos preconceitos, assim. Então, como cristã, às vezes me olhava como atriz e falava, ai, tá estranho. Eu tinha uns legalismos que, graças a Deus, hoje eu acho que eu tô liberta disso. E como atriz, olhava, pô, mas você vai ser crente, bicho, você tem tanta coisa aqui, né? É complicado você negociar com isso, mas eu acho que Deus foi me dando conhecimento, assim, e nisso tem algumas figuras que foram muito importantes, assim, na minha vida. O Caio é uma delas, porque eu tinha muitas travas, muitos medos, muitas culpas, e eu fui entendendo esse amor de Deus e fui entendendo o quão mais amplo é do que os dogmas, né, que muitas vezes a gente aprende e a gente acha que eu sou muito certinha com tudo, com o meu trabalho, com a minha vida, com a minha família. Então eu era assim também, chegou uma época que eu estava muito... E a gente pode ser mais leve, mais flexível e tentar perceber Deus e viver Deus, né, esse amor que a gente troca a cada dia com as pessoas, no olhar para os outros, assim, é uma busca que não acaba nunca, a gente nunca está pronto. Mas me faz muito bem perceber que tem essas vozes, assim. O pastor Henrique Vieira é uma pessoa que eu gosto muito, que eu acho muito lúcido, assim, muito amoroso. Os pastores da minha igreja, o Paulo e o Marcos, também são duas pessoas que, para mim, são referências, sabe? E mesmo dentro da minha profissão tem a Heloísa Perissé, que é atriz, que é cristã, que eu amo, o Rafael Portugal. Mas você conta nos dedos da mão, assim. A maioria das pessoas tem outras religiões, e acho muitas vezes até porque o que chega para as pessoas é o dogma, né, assim. Outro dia eu vi um meme desses de internet, eu não sei se vou lembrar exatamente o que dizia, mas era alguma coisa
como se fosse Jesus falando que a palavra tem que estar a serviço do amor e não o amor a serviço da palavra, né? Então, o crivo do amor, isso que o Caio fala de Jesus como chave hermenêutica, sabe? Assim, passa por esse crivo, ele é básico, é simples, é fácil. É fácil demais. As pessoas ficam, ai, mas será que está certo? Será que Deus quer? Deus não quer? Traz paz, tem saúde, é do bem, vai machucar alguém? Então, tá tudo, sabe? Ai, Deus, eu tinha muito isso, o que Deus quer pra minha vida? Atravessa a rua, não atravessa a rua. Ai, tem que abrir a Bíblia, tem que ligar pra alguém, pedir pra irmãzinha fazer oração. Você já teve... gente... Você já teve que recusar algum trabalho, ou você já ou você já atuou em algum personagem que você se sentia mal por conta de algum dogma antigo, ou alguma questão... Já coisa de cena de nu, de sexo, essas coisas que tem muito na minha profissão. E hoje em dia eu já lido de outra maneira. Eu já entendo o propósito de Deus na minha profissão, na minha vida, de uma outra forma. Então, isso pra mim já não é mais um peso. Que mais? E tiveram 2 trabalhos. Um foi, acho que era o filme do Chico Xavier e o filme do Edir Macedo. Como que foi? Não, teve um convite e eu não me identifico. Você recusou? Eu recusei. Não quis nem saber o dinheiro. É muito dinheiro, cara. Muito dinheiro, é. Não, caramba. Tá amarrado. Como você disse, você buscou o seu ambiente de paz, né? Você está recusando esses trabalhos, você quer ficar em paz. Eu acho que sim. E eu acho que Deus vai falando, né? Se a gente tem os canais abertos, a gente vai entendendo nos mínimos detalhes. E aí é um limite muito tênue para você não virar o psicótico, o paranoico. Ah, essa janela abriu, que sinal é esse? Ou, ai, tocou a campainha, o que isso quer dizer? Mas ao mesmo tempo perceber no seu dia, na sua atmosfera, nos acontecimentos da sua vida, para onde Deus está direcionando e você com Ele, né? E essa comunhão, assim, como é que vocês estão levando isso da maneira mais positiva possível, não sei. Enfim. Você falou que conta nos dedos as pessoas que você sabe que tem a mesma fé que você ali no meio e que ao mesmo tempo que a maioria dos atores e atrizes não tem essa mesma fé que você, apesar disso vocês se dão muito bem. Mas acredito também que você deva sofrer alguns preconceitos como atriz, sendo uma pessoa cristã, com a fé em Jesus. Como que você lida com isso? Como que é isso? Porque na verdade, assim, eu acho que isso também está muito relacionado ao fato do que aparece do evangelho para muita gente, sabe? Ainda aparece um evangelho muito dogmático, ainda aparecem igrejas que estão preocupadas em ter milhões de fiéis do que realmente comprometidas com um trabalho social para onde vai o seu dinheiro, ou com uma prestação de contas mais limpa, para não precisar passar pelos escândalos que passa por causa das coisas dos dízimos. Lideranças mesmo políticas que batem no peito dizendo que estão falando em nome de Jesus e falando em nome da família, e o que a gente vê são pessoas machucadas, pessoas perdendo seus direitos, pessoas sendo estigmatizadas e, enfim, e sofrendo por conta de uma postura de alguém que diz que está falando em nome de Jesus. Isso é muito perigoso, isso é muito sério. Então eu acho que a gente caiu num preconceito contra o cristão, o evangélico. Evangélico virou tipo, quase um xingamento ser evangélico, né? Porque é uma coisa para alguma parte da população, é lógico que para outra não, mas para alguma parte isso virou sinônimo disso, de dízimo desviado, né? De gente que está falando em nome da moral, dos bons costumes da família tradicional brasileira, e está dentro de casa maltratando seu próprio filho porque talvez ele seja homossexual, porque ele use droga, ou por qualquer motivo. E são pessoas que não entenderam o princípio do amor de Deus, que é o que deveria ser o norte, na minha concepção. E você tem algum trabalho em vista? Você está com algum projeto aí? Eu vou fazer a próxima novela das 9. Olha só. E eu entro mais ou menos na metade, lá pro capítulo 50. Uma personagem polêmica, que ela é homossexual, e ela parece namorar a personagem da Mariana Lima, que é uma outra atriz. Isso uns anos atrás eu ia ficar desesperada, mas eu entendo cada vez mais que a gente tem que sair desses dogmas
e que a televisão é um meio de influenciar pessoas e enfim, de mostrar realidades. E muitas pessoas sofrem muito por conta disso e apanham e são, enfim, machucadas dentro da sua própria casa, onde elas deveriam ter acolhimento. E é um assunto que é importante falar. E, enfim, hoje em dia eu já me coloco mais disponível para, além dos dogmas da igreja, poder me sentir livre para expor a vida como ela é, sabendo que aquilo não sou eu, embora eu esteja ali de alguma forma com o meu corpo, emprestando as minhas emoções. É uma manifestação de alguma coisa que acontece na vida e que precisa ser tratado com mais naturalidade, e as pessoas precisam focar mais no que interessa, porque eu não entendo por que a sexualidade é essa fissura das pessoas, estão preocupadíssimas com isso, sabe? Porque é como se isso fosse definidor de caráter, como se isso fosse tanta coisa feia acontecendo, tanta morte, tanta sujeira, tanta roubalheira, e as pessoas estão preocupadas quem que beija quem. Sei, isso nunca me importou, sabe? E de ouvir assim, se você não é... O que era? Minhas referências de meme, né? Eu tô muito erudita, né? Minhas referências são todas meme. Você já mostrou alguns aqui que diferente de mim. Não, mas era alguma coisa assim, se você não... você é contra o casamento gay, mas foi você que foi pedindo em casamento? É uma coisa assim, entendeu? Tipo... Que não é da tua conta. Exatamente. Né? Deixa cada um viver o que quiser viver. E a sua personagem em si, então, é homossexual. E você pode dar algum spoiler? Não conta. No Papo de Graça você contará em breve. Eu tenho que voltar. E falar nisso, quando você pode voltar para fazer parte do Papo de Graça? Pois é, eu tô querendo, vamos marcar isso. Estará completamente convidado. O Caio Fábio pediu para eu te convidar, falou que você é muito bem-vinda. E não só isso, como queremos sua presença em breve. Isso. Aqui no Papo de Graça e também na Chapada dos Veadeiros. Pois é, isso aí a gente está na promessa, já tem mais de 2 anos isso, né? Sua prima também falou que adorava esse Cristal, tipo de programa. É verdade, tá querendo ir também, a gente tem que fazer, sou louco para conhecer lá. Nath, quero muito. Que prazer estar aqui com você, obrigado mesmo por esse tempo, por você dedicar esse tempo pra gente. Obrigada. Você é uma linda, Obrigada. Saiba que você é muito amada mesmo, Obrigada. Isso realmente flui em você, a sua leveza. Obrigado pelo seu carinho com a gente. Obrigada a você. Deus te abençoe. Amém, para nós. E até a próxima. Até mais. A Natália é alguém querida da gente há muitos anos. Ela ainda é uma jovem mulher, não vou dizer a idade dela porque mulher não diz a idade, mas ela é uma menina. Ela é. E eu me lembro dela, do engajamento dela com a gente, em tudo que eu fazia ali no Rio, Casa da Paz, Fábrica de Esperança, lá na Igreja Betânia. Quando ela foi batizada, eu já não era o pastor. Eu tinha deixado e me tornado pastor honorário. Então foi o pastor Josué que a batizou. E hoje ela mencionou o nome dos pastores dela lá em São Paulo. São todos filhos de grandes amigos meus. É o Paulo, que é o Paulo Nazaré, filho do Josué Rodrigues, que foi quem a batizou. E o Marcos Botelho, que é filho do Jaziel Botelho, também meu amigo, dos Jovens da Verdade. E ela transitou sempre entre os meus filhos. Eles são até mais velhos do que ela, alguns deles. Como o Ciro e o Davi são mais velhos do que ela, para você ter uma ideia mais ou menos da idade dela. Mas ela estava sempre presente em tudo. Aquelas marchas épicas de 350, 400, 500 mil pessoas em defesa da Fábrica de Esperança, em favor de atitudes que pudessem, governamentais, que pudessem gerar maior pacificação na cidade. Como ela disse, houve um tempo em que isso deu algum resultado. E eu estava profundamente metido nesse processo. Na década de 90 inteira, eu conheço os intestinos do processo. Aí, como eu disse ontem,
ela me avisou, olha, eu vou estar chegando aí. Ela já tinha me prevenido. Aí marquei, vem almoçar com a gente. Mas essa gripe me pegou que vocês não têm ideia de como eu tô gripado. Eu tô fanho. Totalmente fanho. A garganta, ó. Benalete. Porque senão eu fico tossindo. E aquela moleza foi piorando. E ontem eu tava com uma coriza que parecia uma Foz do Iguaçu. E aí eu falei, liguei para ela, eu me comuniquei com ela e disse, olha, vamos deixar para as 4 da tarde. Mas aí a Adriana disse, não tem jeito de você estar melhor às 4 da tarde. Você vai estar pior. Tenta dormir para conseguir fazer o papo de graça. Eu falei com ela, ela é uma graça, amorosa, querida, meiga. Como diz a minha neta, é uma fofa, é linda. E eu vou estar com ela na quarta-feira, no dia 14. No dia da PUC. No dia da PUC, ela vai estar lá, se Deus quiser. Tá morando lá em São Paulo? Isso, já há alguns anos. E aí, depois disso, Deus permitindo, no meio daquela confusão toda, quero levá-la comigo e com a Adriana para a gente jantar juntos. E a convidada, minha filha, com todo o meu amor.